Prezados alunos, espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre imunização passiva. Nós já vimos parte desse tópico em uma outra aula, e hoje nós vamos fazer uma revisão e aprofundar em alguns aspectos. Então, vamos compartilhar os slides. Então, nós vamos ver imunização passiva. Nós já discutimos em outra aula que a imunização pode ser natural ou artificial, que a imunização natural pode ser passiva, ou seja, a criança recebe passivamente anticorpos por meio da placenta, então transplacentariamente, ou ela recebe esses anticorpos passivamente através da amamentação. Ou ela pode ser natural, infecção ocorreu naturalmente de modo ativa, quando o paciente teve a infecção específica para aquela doença, daquela vacina. E a imunização pode ser artificial, tanto pode ser passiva quanto ativa. E a passiva é quando o paciente, por algum motivo, está recebendo a imunoglobulina já previamente formada, e uma imunização artificial ativa é a vacina, quando se faz uma vacina específica. Então, vamos entender um pouquinho mais hoje sobre a imunização passiva. Então, como nós vimos, a imunização passiva consiste na aquisição, então a gente adquire naturalmente, ou ele é administrado nesse paciente, anticorpos previamente formados para defesa contra algumas infecções. Esses anticorpos passivos protegem imediatamente aquele indivíduo contra aquela infecção. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um soro antitetânico, um soro difitérico, eu estou protegendo imediatamente aquele indivíduo. Então, a proteção é imediata. Entretanto, é de curta duração. E ela pode ser natural ou artificial. Então, a imunização passiva, natural, como nós já vimos, é a transplacentária. E a artificial, quando eu estou injetando um antígeno, o anticorpo previamente formado nesses pacientes. Então, na imunização passiva natural, eu estou fazendo transferências de imunoglobulina da classe G através da placenta, pelo cordão umbilical, para essa criança no período que ela está na vida intrauterina. Então, a mãe passa ativamente anticorpos para o seu filho através da placenta para fazer a defesa contra várias infecções que poderiam ocorrer na vida, né, assim que essa criança nasceu, na fase inicial da vida dessa criança. E depois que essa criança nasce, a mãe continua fazendo a transferência através do leite materno, as transferências de anticorpos da classe GA, que vão fazer a defesa dessa criança, principalmente através das mucosas, principalmente vias respiratórias e via digestiva. Então, é a imunização passiva natural de anticorpos IgG através da placenta e de anticorpos IgA através da amamentação. Quando uma criança está se desenvolvendo intraútero, ela começa a produzir anticorpos lá pela 16ª semana de gestação. E esses anticorpos, e a mãe passa a transferir anticorpos para essa criança desde a fase inicial da vida, dessa gestação, mas ela é muito baixa os níveis de anticorpos. Mas quando essa criança chega essa gestante chega na 20ª semana de gestação, ela passa a transferir ativamente, em grande quantidade, todos os anticorpos maternos para essa criança. Quais anticorpos que a mãe vai transferir? Os anticorpos da classe GG, porque a placenta tem receptores para a porção FN desses anticorpos. Então, ele passa ativamente porque tem receptores na placenta para esse anticorpo. E só o IgG passa que só existe receptor
na placenta para os anticorpos da classe IgG. E quais tipos de anticorpos estão sendo passados? O repertório de anticorpos que aquela mãe tem. Então, se a mãe foi vacinada, por exemplo, contra o tétano, ela vai passar anticorpos contra o tétano. Se a mãe teve sarampo ou foi vacinada contra o sarampo, ela vai passar anticorpos do vírus do sarampo. Então, os anticorpos que a mãe tem é que são transferidos transplacentariamente para essa criança. Então, quando essa criança nasce, ela tem a mesma quantidade de anticorpos praticamente que a mãe tinha, porque a mãe passou ativamente esses anticorpos para essa criança. E aí, quando ela nasce, esses anticorpos são proteínas, e proteínas têm vida média. Então, a cada 15 dias de vida dessa criança extrauterina, depois que ela nasceu, os anticorpos vão caindo pela metade, mais 15 dias caíram pela metade, mais 15 dias, até que em torno de 3, 4 meses, esses anticorpos maternos praticamente desapareceram. E a criança tem a maioria desses anticorpos. Alguns desses anticorpos persistem até 6 meses, como, por exemplo, o anticorpo contra o sarampo. E é um dos motivos que a vacina do sarampo é realizada após os 6 meses, porque essa criança tem esses anticorpos maternos poderiam interferir com a eficácia da vacina. E aí a criança tem que produzir os seus próprios anticorpos, e isso ocorre numa situação, um nível muito mais lento do que até demorando alguns anos para que essa criança consiga desenvolver a resposta imune de anticorpos totalmente. Então, ocorreu a transferência transplacentária principalmente a partir da 20ª semana de gestação, até o final de gestação. Então, imagina uma criança que nasceu prematura, a quantidade de anticorpos que essa criança recebeu da mãe vai ser muito menor do que se essa criança tivesse nascido de tempo. Então, uma criança que nasce prematura de tempo, ela vai ter menos anticorpos do que uma criança que nasceu normal. Por isso, ela vai ter uma menor defesa do que aquela criança que nasceu de tempo, nasceu no período normal que ela deveria nascer. E a imunização passiva artificial é aquela que nós transferimos passivamente os anticorpos que já foram previamente formados por outra pessoa ou num animal, por exemplo, um cavalo, e são transferidos por injeção para aquela pessoa. Então, é a transferência passiva de anticorpos já previamente formados. Então, a imunização passiva artificial pode ocorrer pela transfusão de imunoglobulinas humanas normais, ou seja, é um conjunto de soros de indivíduos normais em que se seleciona, separa as imunoglobulinas e transfere para aquele indivíduo. As imunoglobulinas humanas específicas, ou seja, soros de pacientes que foram enriquecidos para determinados micro-organismos. Então, soros específicos em que se um paciente foi vacinado contra um determinado antígeno, ou ele teve a doença, e esse soro, então, é rico em determinados anticorpos que nós estamos querendo fazer a proteção daquele paciente. Ou então, soros heterólogos. Os soros heterólogos são aqueles em que são produzidos em cavalo, principalmente, e esses anticorpos são separados e transferidos para um paciente em determinadas situações, como nós vamos discutir daqui a pouquinho. Então, quando a gente usa as imunoglobulinas humanas normais, é usado para preparar essa imunoglobulina os plasma de 1.000 a 5.000 doadores de sangue. Então, eles juntam, fazem um pool de plasmas de 1.000 a 5.000 pessoas, separam as imunoglobulinas e essa imunoglobulina que é aplicada num determinado indivíduo. Então, as imunoglobulinas que tem nesse soro são aquelas imunoglobulinas que o perfil da população normal teria. Então, ele tem uma gama muito grande de anticorpos contra diversos micro-organismos.
E ele é composto de 85% de anticorpos da classe IgG, 10% de anticorpos da classe IgM e 5% de anticorpos da classe IgA. Então, para quem que eu vou fazer essa transfusão de anticorpos? Para aqueles indivíduos que têm uma deficiência primária da formação de linfócitos B, principalmente. Ou então, quando eu estou fazendo a profilaxia da hepatite A, hepatite B, do sarampo, da rubéola, que são doenças, e da varicela, que são doenças comuns na população. Então, o sangue das pessoas doadoras geralmente tem anticorpos. E com uma população de 5.000 doadores, eu tenho uma chance muito grande de ter um anticorpo suficiente para todas essas doenças que eu quero fazer a transfusão, que eu quero fazer a proteção. Então, a outra maneira de soro de imunização passiva é a utilização de imunoglobulinas humanas específicas, ou seja, são aqueles indivíduos para os quais eu fiz uma imunização específica e aquele soro foi obtido. Então, a imunoglobulina humana é obtida a partir de plasmas de doadores de sangue selecionados, ou seja, aquele indivíduo que teve ou a infecção ou ele teve a vacinação recente para aquele micro-organismo para o qual eu estou querendo produzir aquela imunoglobulina. Então, ele é utilizado para fazer a profilaxia da raiva, da hepatite B, da varicela, e é o que está sendo utilizado atualmente para fazer a tentativa de tratamento do SARS-CoV-19. Então, é o tratamento da infecção do SARS-CoV-2 que vai causar a COVID-19. E para fazer a profilaxia e o tratamento do tétano. Os soros heterólogos são aqueles produzidos em animais, na grande maioria das vezes, pela imunização de cavalos, e o cavalo vai produzir os anticorpos, e esses anticorpos são recuperados e se aplica nos pacientes para tratamento da raiva ou do tétano. Então, é a profilaxia da raiva ou do tétano, para o tratamento da difteria e do tétano, e para o tratamento para picada de animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e escorpiões. Então, quando o indivíduo é picado por um escorpião, eu uso soro de cavalo, para o qual esse cavalo foi injetado o veneno do escorpião e produziu anticorpos contra o veneno do escorpião para proteger aquele paciente do veneno do escorpião. A mesma coisa para aranha, a mesma coisa para cobra. Então, o indivíduo que sofreu uma picada de cobra, eu uso o soro de cavalo, que foi produzido em cavalo, e este cavalo foi imunizado com o soro da cobra específica que picou aquele indivíduo, e ele, então, é utilizado para fazer o tratamento para evitar a doença e a morte daquele indivíduo que foi picado por cobra. O soro heterólogo, então, é produzido pela aplicação do antígeno. Por exemplo, se for um veneno de cobra, eu injeto o veneno específico de determinada cobra, então cascavel, coral, qual a cobra eu estou querendo produzir o soro, esse antígeno é injetado no cavalo, é como se eu estivesse fazendo uma vacina no cavalo com o antígeno com o veneno daquele animal peçonhento. Esse a cavalo vai produzir, então, uma resposta imune contra aquele antígeno e vai produzir anticorpos contra o veneno que foi aplicado, seja do escorpião, da cobra, da aranha, do tétano, da difteria. Então, esse cavalo produziu anticorpos específicos para aquele antígeno que foi aplicado. Então, depois esse soro do cavalo, o sangue do cavalo é retirado, e se consegue grande quantidade do sangue obtido do cavalo dessa maneira, e é centrifugado, então a parte de células é separada e os anticorpos estão na parte líquida do sangue, ou seja, no soro do sangue eu tenho os anticorpos contra aquele antígeno que foi aplicado.
Então, esse anticorpo que está na parte do soro, que vai ser separado e vai ser aplicado, vai ser processado para obter as imunoglobulinas e os anticorpos ali presentes e vai ser aplicado no paciente. Para que doenças que a gente faz é a aplicação desses soros heterólogos? Então, quando eu tenho tétano, então é para fazer o tratamento com soro antitetânico, com soro antidifitérico, com soro antirrábico e com soro antiofídico, entre outros, né? Para todos aqueles micro-organismos, a possibilidade de doença que a gente já conversou. Quais são as vantagens e as desvantagens da aplicação do soro heterólogo? Então, as grandes vantagens é a proteção rápida e muitas vezes esse soro antiofídico, esse soro antidifitérico, antitetânico, vai salvar a vida daquela pessoa. Quanto mais rápido eu conseguir aplicar esse soro, mais chance é que essa pessoa tem de sobreviver. Então, a grande vantagem é a proteção rápida e pode salvando a vida da pessoa. E qual é a desvantagem da aplicação desse soro? A proteção é de duração curta, então aquele anticorpo que foi aplicado é uma proteína e essa proteína vai ter uma vida média específica para cada proteína e vai dentro de alguns meses, alguns 15, 20 dias, um mês, eu não tenho mais aquele anticorpo na minha circulação. Então é uma proteção de curta duração. A outra desvantagem é a dor no local da aplicação. Muitas vezes, a quantidade de soro que tem que ser aplicado no paciente é muito grande, então causa muito desconforto para o paciente. E geralmente tem que ser aplicado em vários locais, porque a quantidade é muito grande e o paciente não consegue, não se consegue aplicar num único local. Além disso, eu posso ter a doença do soro e posso ter reações alérgicas contra esse soro de cavalo que foi aplicado. Entre essas reações alérgicas, eu posso ter urticária, eu posso ter um angedema que o paciente, ou edema de glote, ou o edema de glote, que o paciente pode morrer por dificuldade respiratória, ou eu posso ter um choque anafilático e o paciente morrer por conta do choque assim que ele recebeu o soro. Ou então, alguns dias depois, desenvolver a doença do soro, que é a resposta de anticorpos formados contra o anticorpo do cavalo que foi injetado, e causando uma resposta imune por imunocomplexo do tipo 3, que a gente vai ver na próxima aula. Então, esse paciente pode fazer a doença do soro, que esse paciente que recebeu o soro, ele pode alguns dias depois, desenvolver a doença do soro. Não é qualquer paciente que se desenvolve, apenas alguns pacientes que são suscetíveis a fazer a doença é que vai fazer a doença do soro. Alguns exemplos de profilaxia utilizando soros heterólogos. Ou um exemplo é a profilaxia contra a raiva humana, utilizando, quando a vacina é feita, a profilaxia da raiva com a vacina é feita com a vacina de cultivo celular. Mas, em algumas situações, além da profilaxia feita pela vacina da antirrábica, eu tenho que aplicar o soro antirrábico também no paciente. O soro antirrábico que foi produzido em cavalo. Qual é a situação em que eu vou usar o soro antirrábico? Então, como nós já discutimos anteriormente, a profilaxia vai depender, o tipo de profilaxia que vai ser feita vai depender do tipo de exposição, se o contato foi indireto, se o contato foi direto, mas uma lesão foi leve, ou o acidente causou uma lesão grave naquele paciente. E o tipo, as condições do animal. Se o animal está bem e não tem nenhum sintoma, se o animal tem sintomatologia de raiva no momento em que picou, mordeu o paciente, ou se o animal sumiu,
ou se ele desenvolveu a raiva no período de acompanhamento, ou se o animal sumiu. Então, quando que eu vou aplicar o soro? Quando a lesão for grave, num indivíduo que ou o animal sumiu, ou o animal desenvolveu a doença. Então, se o animal, no acompanhamento, ele desenvolveu a doença, eu faço o soro antirrábico. Se o animal desapareceu, o animal ou era raivoso ou desapareceu, eu faço o soro antirrábico. Então, o soro antirrábico vai ser aplicado naquela situação em que o indivíduo tem uma lesão grave e o animal ou desenvolveu a sintomatologia da raiva ou ele desapareceu. Então, eu não sei o que aconteceu com aquele animal. Então, nas situações em que eu vou fazer, que eu tenho uma exposição grave, com acidentes graves, aquelas situações que o indivíduo teve ferimento na cabeça, então, mordidas de cachorro na cabeça, na face, no pescoço, nas mãos, nas polpas digitais ou nas plantas do pé. Os ferimentos foram profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo. Ou então foi lambeduras e mucosas de um animal raivoso, lambeduras de pele em que já existiu uma lesão grave, ou um ferimento profundo causado pela unha do animal. E as condições do animal, ou o momento tem raiva, no momento, ou ele desapareceu. Então, eu tenho que administrar o soro antirrábico, além de esquema de vacinação normal, antirrábica, que esse paciente está usando. E como que eu vou fazer a aplicação desse soro? Quando não for possível infiltrar toda a dose naquele local onde ocorreu a mordida do cachorro, onde estão ocorrendo as lesões, eu aplico o máximo possível e o resto que faltar, que está muito desconfortável para o paciente, que é a menor quantidade possível, eu aplico via muscular em outros locais daquele indivíduo, que pode ser na região glútea. Sempre aplicar o soro no local anatômico diferente daquele em que foi aplicado a vacina, para o anticorpo não inibir o antígeno antirrábico que está fazendo a composição da vacina. E quando as lesões forem muito extensas ou múltiplas, eu posso diluir um pouquinho esse soro no menor volume possível com soro fisiológico, para que todas as lesões sejam infiltradas com o soro antirrábico quando a lesão foi grave. Outra situação em que a gente faz a profilaxia com soro heterólogo ou soro homólogo no paciente é quando eu estou fazendo a profilaxia antitetânica. Quando que eu vou usar o soro antitetânico na profilaxia? Quando eu não sei quando que foi feita a vacina, se foi feita alguma dose da vacina. Então, se eu não sei a história vacinal daquele indivíduo e a lesão foi grave, então eu faço o soro antitetânico além da vacina antitetânica. Então, somente quando o tipo de ferimento foi profundo e contaminado é que eu vou fazer o soro antitetânico, e quando eu não souber a história vacinal daquele indivíduo. Então, lesão profunda, contaminada, em que eu não sei a história vacinal do indivíduo. E quais são o que é uma lesão profunda e contaminada? Então, são aquelas feridas, aqueles locais que tiveram, aqueles ferimentos que tiveram contato com terra, com esterco, com saliva de animais, as lesões foram perfurantes, as que resultaram de projéteis, então armas de fogo, de esmagamento, de queimadura e congelamento. Então, todos esses pacientes que vocês atenderem em um pronto-socorro, em que não souber a história vacinal, ele precisa receber, além da vacina, o soro antitetânico. Então, nós vimos, né, na aula de hoje, as situações em que a gente utiliza os soros previamente formados para defesa ou para salvar a vida de uma pessoa. Então, a imunização passiva. Então,
que pode ser natural e pode ser artificial. E muitas vezes essa utilização adequada desses soros nesses pacientes está salvando a vida desses indivíduos. Então, nas próximas parte da aula, nós vamos analisar com vocês os efeitos colaterais das vacinas.